Gênesis 6, meia dúzia, 5 a 22. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados. Será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, 1 embaixo, 1 segundo e 1 terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. A tudo que Deus lhe ordenara. Gabriel, me desliga este e liga este de cá. Desligo de cá e ligo de cá. Isso. Aí ligo de cá. Amados, obrigado. Amados, Deus no seu agir, Ele
faz além do que podemos alcançar. Fato. Deus faz, poderíamos dizer assim, surpresas por seu, muitas vezes, inatingível modo de ser, de agir. Deus, ele tem um modo próprio de ser, de agir, e às vezes, ou quase sempre, a humanidade não consegue alcançar. Alcançar. Quase sempre. É preciso muita competência para alcançar o que é Deus e o que Ele quer. Competência, que competência, pastor? Intelectual? Não. É preciso muito estar vencido ao Senhor. É preciso muita dependência do Senhor. É preciso muito envolvimento com o Espírito. Muito estar preenchido pelo Espírito, invadido pelo Espírito de Deus. É isso que torna-nos competentes para alcançar Deus, para entender Deus, para compreender Deus. É o Espírito Santo dentro de nós. É o falar de Deus pelo seu Espírito ao nosso coração. Não é pelo fato de eu ser pastor, ter meu curso de teologia e outros diplomas e outros cursos que, enfim, não. Não é por escrever, estudar e tentar. Não é pela teologia, a capacidade teológica daquela igreja, seja qual for a sua ordem. Não. É a presença, olhem para mim, a presença do Espírito de Deus em sua vida. Deus, falamos assim, é amor, é bondade. E aí alguns, por não terem esta competência, como Deus sendo amor e bondade, como diz o texto, quer destruir o mundo. Mas Deus também é santo e justo. Ou santo, Ele é santo e é justiça, desculpem. Mas Deus também é ordem e é disciplina. O tanto que Ele é amor e bondade e misericórdia, Ele também é santidade, justiça, ordem e disciplina. E quando dizemos que Deus é santidade, dizemos que Ele é separado, que Ele é indignado. Deus sempre estará indignado com o mal. Sempre estará indignado com a maldade, com a violência, com o mau caráter, com a indisciplina e etc. Sempre indignado, sempre Deus, Ele estará indignado com todo tipo de maldade. Mas quando falamos que Ele é justiça, dizemos que Ele é força e determinação da aplicação da lei ao homem, da lei à humanidade, não de qualquer lei, mas da sua lei à humanidade. Ele é justiça, Ele é força determinante a que uma lei exista. A lei de Deus, ela nunca deixará de ser, ainda que eu tenha a minha e você tenha, e as nações e assim por diante, mas o que Ele determina como diretriz é. E quando falamos que Ele é ordem, Ele é impositor a um sistema de código de, justamente, disciplina. Ele impõe códigos, Ele impõe nessa sua ordem uma disciplina própria dele, o que é certo e o que é errado.
E ele não admite que isto seja quebrado, essa ordem. Para entender esse texto, finalmente, quando falamos que ele é a própria disciplina, então estamos dizendo que ele é, nessa disciplina, medidor moral. Ele mede, único nisto, mede como moral o que eu disse anteriormente, o que é certo e o que é errado. Mas para ele medir como moral, ele antes é ético, ele tem a sua própria ética, ele tem a sua própria forma de julgar o certo e o errado. Ah, mas eu não penso assim, mas eu não quero assim, mas eu não gosto. Sim, mas ele é isto. E eu não tenho como mudar o que ele é nesta disciplina, nesta condução moral, sua própria, mas também ao homem, à humanidade. A humanidade. É interessante que quando lemos o texto, o que é que nós percebemos? Que este texto, parecendo bem redundante, ainda que pareça redundante, mas eu preciso dizer, esse texto diz da indignação de Deus ao mal. E quando lemos Gênesis 6, não só o texto, mas o contexto, o que vem antes e o que vem depois, ele mostra da indignação de Deus ao mal. Ele mostra o texto que a ação de Deus é sempre, e nesse caso aqui, em trazer o mundo a uma ordem. Eu quero. Não são os poderes, não são os governantes, não é a política, não são as igrejas, não são os líderes. Ah, esta igreja é melhor, essa igreja, ou esse pastor é melhor. Não é isto. Ninguém tem essa capacidade. Só Deus tem a capacidade de trazer a ordem, tá? Essa, por força dele, por ação dele, a ordem, o mundo, a ordem. E o texto mostra justamente isso. O texto mostra que, por causa disto, ele usa homens. Eu achei interessante quando o Júlio foi cantar sobre o anjo. Aí ele olhou para mim e fez, e esse anjo é Jesus. Júnior, justamente. Não é um anjo, que é uma ideia que tem, não é? Lá fora, que às vezes que pensa que, então vamos pedir o anjo que venha e qualquer anjo vem. Não. Nesse caso de Jacó, ali o anjo estava representando a figura de Cristo. Gostei. Parabéns por sua compreensão disto. Sabe, irmãos, não é um anjo, ou não são os anjos. Não é o equilíbrio moral entre o bem e o mal. Não. Não é eu simplesmente por ser um homem e uma mulher e dizer sou tão digno e não vou mais cometer nenhum erro. Não é isso. Não é isso. Não é a igreja. A minha igreja é tão santa, tão poderosa, tão perfeita que vai conseguir colocar este mundo em ordem. Não. E Deus, o texto diz, Ele escolhe aquele que seria este agente de serviço à sua vontade para colocar, trazer equilíbrio à sua criação. O agir de Deus sempre é promotor a um bem, é fato. Mas não é um bem simplesmente por ser bem, mas um bem sempre maior. Eu estou vendo isto aqui como um bem. Ele não vê apenas isto aqui, mas um todo como um bem maior. Olha, eu acho que eu poderia fazer melhor essas rosas. Legal, eu acho que poderia ser. Eu acho que eu poderia pregar melhor. Legal, eu acho que você poderia pregar. Eu acho que eu poderia cantar melhor. Legal, eu acho que você poderia cantar melhor. Eu acho que eu poderia ser uma igreja bem melhor. Ou encontrar uma igreja bem melhor. Legal, eu acho que sim.
mas para Deus não é isso que interessa. Um bem seu, um bem meu, um bem nosso. Não. É o bem dele, ao que nós somos, ao que nós queremos e ao que nós faremos. Se o meu bem não está, usar um termo aqui bem sertanejo, se o meu bem não está de pareia com o bem de Deus, não é o bem de Deus estar de pareia com o meu bem. Não é o bem de Deus ter que coincidir com o teu bem. É o meu bem, o nosso bem, tem que coincidir com o bem de Deus. É a mesma coisa? É não. Não é a partir de mim que o bem deve ser presente, mas é a partir de Deus que o bem deve ser constante e abrangente. Então podemos aprender 3 coisas nesse texto. Podemos, quando lemos o texto, aprender que Deus escolhe aquele por qual agirá. Deus escolhe aquele por qual agirá. Ah, mas eu não quero, mas Ele escolhe. E se Ele te escolheu, acabou. E quando Ele te escolheu, acabou. Para mim não tem mais escolha. É a escolha de Deus. Deus escolhe aquele por qual agirá. Mas uma outra coisa que nós podemos aprender com o texto é que Deus desafia aqueles por qual deva ser usado. Deus, quando escolhe, Ele desafia. A vida é um desafio. No nosso dia a dia é um desafio. Não é uma crítica, o que eu vou falar. Mas às vezes temos tempo para jogar. E é um desafio jogar. Mas às vezes vem alguma situação e de repente a canela fica podre no bom sentido, né? Aí quebra. Ai, meu Deus do céu. Agora imagina se nós usarmos, por isso que eu estou dizendo que não é uma crítica, se nós usarmos essa nossa força para também, dessa nossa disposição de jogar, para também essa nossa disposição para ir a uma pizzaria, para ir a um cinema, para ir a um shopping, também essa nossa disposição para ir à praia, para assistir um filme, mas também para servir. Então, mesmo o desafio que temos em estudar, em trabalhar, em casar, em brincar, em ter o nosso lazer e etc., Ele, muito mais, desafia todos nós a sermos servos. Servos. Finalmente, nós podemos aprender com o texto que Deus, Ele nos surpreende por seus motivos. Os seus motivos. Quais os motivos de Deus, a tua vida? Quais os motivos de Deus a que algumas coisas não tenham dado certa, ou tão certa, ou suficientemente certa de gosto para você? Quais os motivos de Deus para olhar ao nosso redor e dizer: permito esta pandemia? Ele não fez com que ela existisse, mas é evidente que Ele permite. Quais os motivos de Deus a permitir que coisas aconteçam ou que deixem de acontecer? Nós aprendemos isto aqui nesse texto. Que Deus, Ele nos surpreende sempre. Ele diz do motivo: vou destruir. Aí de repente diz assim: eis o outro meu. Quero um outro motivo aqui, a existência. Não mais vou destruir tudo, mas vou usar você para que nem todos sejam destruídos. Incrível, Ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Aqui neste caso, mas não sei na vida de vocês, no que é que Ele surpreende? No quanto Ele tem surpreendido a vida de vocês?
Mas é preciso procurar isto. E o texto nos ensina. Por isso eu quero falar sobre o chamado de Deus a um bem maior. O chamado de Deus a um bem maior. É sobre isso que eu quero falar nessas 3 mensagens. E nessa primeira fala minha, nessa primeira reflexão, de que Deus tem um chamado a que aconteça o seu bem maior, sempre, eu entendo que a escolha de Deus é direta aos que Ele quer para o serviço. Não adianta eu chegar para você e dizer assim, olha menina, eu acho que Deus está falando e... Não. Olha, menino, Não adianta eu... Eis que eu te vejo como um líder, ou eis que eu te vejo como um evangelista. Olha, eis que eu te vejo como... Não. A escolha de Deus é direta a você, a cada um de vocês. Cada um de vocês foi escolhido ao propósito de Deus. Há um algo de Deus na vida. Ah, mas eu não quero mais, agora eu não quero mais, não me interessa mais. Eu vou dar um tempo aqui, vou ficar quietinho na minha. Você pode fazer o que você bem entender da tua vida. Ficar quieto, cruzar os braços, tá? Não querer mais servir, ou acreditar, ou não querer fazer mais o que você sabe. O que você sabe fazer? O que você é boa ou é bom em fazer? Hoje nós fomos um pouquinho bonzinho em varrer, em lavar, em espanar, eu não sei. Hoje, em tocar, mas o que é que você é bom? Deus escolhe você diretamente a este serviço. Servir a Deus, irmãos, é um alvo, a missão dos que andam em sua dependência. E se você é um homem e uma mulher dependente de Deus, então, este deve ser o teu alvo e a tua missão. E, sendo este alvo e esta missão, o servir, foi Deus quem te escolheu para isto, diretamente a você. Diretamente a você. É isso que a gente entende com a leitura de Gênesis, quando Deus fala a Noé. Deus escolheu a Noé para que ele pudesse ser tão especial, mas ele escolheu a Noé para que ele pudesse ser tão especial, porque Noé apreciava Deus. Noé apreciava Deus. Quando Deus um dia te chamou, é porque você também, com certeza, apreciava Deus. E se não aprecia Deus, alguma coisa está errada. Se a tua apreciação é ao sistema presbiteriano, é ao pastor, ou é ao músico, ou é ao templo, ou é... alguma coisa está errada contigo. Noé foi chamado por Deus, porque ele apreciava Deus, diz o texto, na leitura. Deus escolheu Noé, porque Noé tinha paixão em sua vida. Ele era um homem apaixonado por Deus. Ele andava, diz o texto, ele andava com Deus. Quantos de nós estamos, não sei, andando com Deus? Ou é apenas no domingo que andamos com Deus? Ou às vezes no domingo, andando com Deus, a nossa cabeça está tão distante, nossas ações estão tão distantes, nossos juízos estão tão distantes. Noé foi escolhido porque, diz o texto, achou graça, no versículo 8, achou graça diante de Deus. Sabe, irmãos, Deus escolhe pessoas que tenham gosto à relação com Ele.
Deus escolhe pessoas a que têm um gosto, a uma relação com Ele. Deus não te escolheu porque você tem gosto a uma relação com o diabo. Quem aqui tem uma relação com o diabo? Ninguém. Porque ninguém quer esta relação com ele. Ele é mau por natureza. Noé foi escolhido porque tinha esta relação com Deus e ele, diz o texto, achou graça diante de Deus. Deus olhou para Noé e viu a vida de Noé, que era como, digamos, um riacho, uma lagoa de águas cristalinas, em meio ao lamaçal de pecado, em meio à podridão que estava vivendo o mundo. Quando Deus escolheu você, Ele te escolheu e olhou para você na tua graça, no teu gosto, na tua paixão, no teu olhar para Ele. Você tem um olhar para Deus. Você sabe que você tem. E Ele te escolheu, tornando você como que este riacho de águas cristalinas. Quando tu canta aqui e encanta, quando tu canta e encanta, sabe? Quando vocês tocam, quando vocês dirigem, quando vocês pregam, quando pregamos, quando fazemos um bem, sabe? Quando ensinamos as crianças. Eu não sei qual a tua ensinamos numa escola, eu não sei qual o teu bem quando pregamos para o nosso amigo, para a nossa amiga, quando simplesmente calada eu dou testemunho. Sabe? Isto aqui significa que nós estamos como que este riacho de águas cristalinas em meio a este mundo podre, violento, medonho, perdido. Deus olhou para Noé e escolheu este Noé de gosto numa relação íntima com ele. Diz o texto ainda que Noé era um homem, no versículo 9, um homem justo, um homem íntegro. Ou seja, Noé era sendo este homem justo e íntegro, em um mundo cheio de pecado, ele tinha uma vida moral. Por isso que ele era um homem justo. Ele tinha uma vida moral. Ele não se deixava vencer pela imoralidade do mundo, pelo mal do mundo. O mundo não o afetava. Ele não se deixava vencer pela influência do mundo. Tá? Justo, de moral. Mas ele diz íntegro, de compromisso com o certo. É isso que ele está dizendo no versículo 9. Olha, Noé era um homem íntegro, era um homem que tinha compromisso com o que é certo. Ele não julgava segundo o seu parecer, mas no que de fato era por certo, segundo a verdade de Deus. Segundo a verdade de Deus. Vou fazer uma observação, e ele sabe que não é uma crítica, porque eu não critiquei. Quando eu vi Bruno e disse assim, legal, Bruno, gostei do cabelo. Eu já estou velho para fazer isso. Não é, Matos? Não tem lógica. Eu não tenho como botar um cabelo desse. Mas legal. Olha, e quem é que vai criticar? Ninguém. Onde é que isso é imoral? Às vezes, sabe, irmãos, nós não conseguimos digerir
uma coisa de escolha própria, e simplesmente porque é de direito seu, e às vezes ficamos engolindo ou entalados com um elefante, ou melhor, com um mosquito. O elefante não nos ofende. O pecado do dia a dia, a maldade do dia a dia, a violência do dia a dia, a mentira do dia a dia, a sem-vergonhice do dia a dia, o mau caráter do dia a dia, sabe? As nojeiras do dia a dia, as traições do dia a dia. Isso não nos ofende. Mas mudou a imagem? Oh, que nada. Legal. Sabe, irmãos? É preciso a gente começar a avaliar o que era Noé em sua integridade. O que é Noé em sua integridade? Naquele mundo, e quando pensamos nisso, diz o texto, eu queria só sair um pouquinho lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 7, para a gente entender essa questão da justiça e da integridade de Noé. Diz assim o texto, que Noé era um homem temente a Deus. Hebreus 11, 7, a parte B do versículo. Noé, que é um complemento, eu não quero muito sair de Gênesis 6, faria o possível para não sair, tá? Quero ser bem textual na minha mensagem. Mas eu preciso usar, ainda falando em Noé, Hebreus 11, 7. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Noé andava com Deus de tal forma em sua intimidade, que passou, nesta sua relação de fé, fortalecida na fé, ser instrumento de justiça ao mundo. O seu ato, a sua confiança, a sua obediência, a sua dedicação, o seu serviço foi tomado, quando se fala dos heróis da fé, foi tomado como uma ação de justiça, condenatória ao mundo, ao mal, e ao mesmo tempo salvadora à humanidade. Porque Noé foi esse instrumento de Deus nas mãos dele para salvar a continuidade da existência da vida carnal sobre a terra. Ele foi este agente. Pensa nisto. Quando somos escolhidos, devemos pensar se estamos nos colocando como este agente. Às vezes só de condenação, mas de salvação também. Porque o tanto que o Deus me usa para mostrar da sua santidade a minha, a tua vida, a vida da igreja. O último corinho, né, cantado, se eu não me engano, perseguida. E estamos num momento muito difícil, cruel, onde a igreja do Senhor está sendo perseguida e massacrada, maltratada. Muitos estão provocando isto, mas a igreja não merece isto, como igreja. Não merece. Mas se o Senhor sofreu o que sofreu, porque nós não gostaríamos do mesmo, ou não esperaríamos o mesmo deste mundo. Noé foi objeto de Deus, agente de Deus, de justiça condenatória ao mundo, mas também salvadora ao mundo. Então não somos apenas condenação ao mundo. Devemos olhar para nós como
instrumentos onde a salvação ela é e deve ser visível a todos. O temor de Noé foi instrumento de bênção à sua família, instrumento de condenação à maldade do mundo, instrumento de filiação a Deus. Deus escolheu Noé em seu temor para abençoar a humanidade perdida. Abençoar a humanidade perdida. Deus escolheu Noé para separar a maldade que no mundo imperava em seu agravo à destruição do mundo. Deus escolheu Noé e toma Noé na força de uma aliança com ele para um acerto a toda a existência humana, para colocar a existência humana no prumo. No prumo. Ele foi usado para ser bênção, ele foi usado para separar a maldade, arrancar a maldade do mundo, tirar o bem do mal, e foi para, por isto, ser este instrumento a dar continuidade à existência. Deus escolheu Noé por isto, para servir ao seu propósito purificador. Vamos tentar entender aqui esta reflexão à nossa vida. No propósito de Deus, em sua escolha, para o que Ele te escolheu? No propósito de Deus, na tua escolha, para o que Ele te escolheu? Para o que Ele te escolheu? Para o que Ele te escolheu? Pensa comigo. Ele te escolheu para ficar 24 horas nesse celular? Ou 24 horas murmurando a vida? Ou 24 horas praguejando? Triste? Por 24 horas sem perspectiva? Sem esperança? Sem visão para o amanhã? Sabe? Para o que Ele te escolheu? 24 horas para trabalhar e ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro? Para o que Deus te escolheu dentro do seu propósito? Deus escolheu Noé e Ele tinha uma razão. Que Noé fosse este servo dentro do propósito purificador do mundo. Que ele fosse instrumento. Que ele fosse abençoador. Que ele fosse este divisor de águas. E que ele pudesse, nesta força da aliança, dizer: darei continuidade à existência da vida. Pensa no propósito de Deus, a vida de Noé, e pensa no propósito de Deus, a tua vida. Pensa na escolha de Deus a Noé. Pensa na escolha de Deus a tua vida. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero colocar em Tuas mãos a vida desta igreja, a vida deste povo, a vida de cada homem, cada mulher que escuta e escutará ainda por muito tempo esta mensagem. Talvez, quem sabe, um dia, com a minha morte, essa mensagem ainda estará presente, sendo ouvida. Senhor, que sejamos este divisor de água, que façamos diferença, que olhemos para o Senhor com agrado, com apreciação,
e que ao Senhor sejamos sempre objeto deste teu agrado, desta tua apreciação. Senhor, torna possível na vida destas pessoas que ouviram a tua palavra o entender o teu agir, o entender as razões, os motivos do teu agir. E a partir de então, no quanto estiverem andando com o Senhor, o quanto estiverem em intimidade com o Senhor, sejam este agente de justiça, na força da fé de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.